Glória a Deus. Cumprimento os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui evangelista Manuel Silva Messa, falando diretamente da cidade de Ilha Solteira, estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, trazer uma palavra para os irmãos nesta noite que fazem parte da Rádio Jesus Te Ama e do grupo de oração Atuação de Deus, na direção da missionária Eva. Que Deus possa estar entrando no seu lar nesta noite, trazendo bênçãos, vitória, curas, milagres, maravilha. Aquilo que você precisa, porque a finalidade do Senhor é nos abençoar e trazer para as nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos, para que assim possamos estar inteirados das coisas de Deus e sempre estar diante do querer e da vontade do Senhor. Eu acredito que nesta noite Deus ele vai falar contigo através desta palavra. Eu creio que o Senhor ele é aquele que nos direciona e trabalha sobre as nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Por esta finalidade é que nós nos encontramos ainda de pé diante da presença do Senhor. A própria palavra de Deus, ela nos diz que as multidões das misericórdias do Senhor são a causa de nós ainda nos encontrarmos de pé. Se até aqui nós estamos de pé, porque o Senhor nos tem sustentado. Então é maravilhoso nós sabermos que tem um Deus lá no céu que está olhando para as nossas vidas e cuidando de cada um de nós. E o título da campanha falando sobre salvação. Aqui falando sobre salvação, meus amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma mensagem aqui que se encontra registrado no livro de São Mateus, no capítulo 4, no capítulo 3, no versículo 13. Aqui, meus queridos, a palavra fala de salvação, mas aqui, incluindo nessa passagem bíblica aqui, falando sobre o batismo de Jesus Cristo, está trazendo para mim e para a sua vida uma grande demonstração, que para o homem ser salvo, ele precisa de batizar, ele precisa de nascer de novo, da água e do Espírito, porque aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário nascer de novo da água e do Espírito, para que você possa ter direito a entrar nos céus pelas portas. Então não tem como o homem ele chegar diante de Deus sem que primeiro ele passe pelo batismo das águas, para que assim ele alcance as bênçãos as quais o Senhor tem para proporcionar sobre a sua vida. Nesta noite eu quero trazer esta palavra para o teu coração, para que você entenda que Deus ele te ama e que Jesus Cristo, ele sendo filho de Deus, ele não precisava, ele era o filho de Deus, passar pelo batismo. Então ele trouxe um exemplo para as nossas vidas, que se nós não passarmos pelo batismo das águas, não tem como nós herdarmos reinos do céu. Então é necessário que você venha morrer para o mundo para viver para Cristo, porque enquanto você não fizer isso, você não tem direito de morar no céu. Então, que você ouça essa mensagem de hoje, que você possa aplicá-la ela sobre o teu coração e sobre a tua vida, para que assim você possa cada dia estar mais estruturado e com a sua vida diante da presença do Senhor. Por isso, para essa finalidade, o Senhor nos chamou. Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Deus, ele não nos criou para sermos condenados, mas sim para sermos salvos. Mas para que sejamos salvos, temos que entrar pelo caminho da obediência. Qual que é o caminho da obediência? É eu aceitar Jesus como Salvador, nascer de novo, para que eu possa ter direito a todas as bênçãos, a todos os privilégios aos quais está registrado dentro das Escrituras Sagradas. Assim como um pai, ele deixa os seus herdeiros e ele deixa algo para os seus filhos, ali ele está na Escritura lavrado sobre os seus filhos, ele tem os seus filhos registrados no cartório. Assim também é com Deus. Para que você seja herdeiro das bênçãos do Senhor e ainda possa gozar do céu de glória que Ele tem para te proporcionar, é necessário que você passe
pelo caminho que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quero trazer aqui esta mensagem para o teu coração e você entenda que Jesus, sendo filho de Deus, ele não precisava fazer isso, mas ele nos deu exemplo que nós precisamos passar pelo batismo das águas para termos direito de morar no céu. Aqui diz assim: o batismo de Jesus. E veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, em quem eu tenho prazer. Aqui, meus amados e queridos, a palavra de Deus ela é bem clara. Jesus, como filho de Deus, estava junto do Pai ali no seu trono de glória. Ele deixou tudo ali e ele veio, se fez humano, veio em espírito, nasceu daquela virgem, sofreu todas as dores, todas as perseguições. Chegou determinado tempo, ele nos deixou esse exemplo. Então, quando Jesus Cristo ele estava com 30 anos de idade, ele se direcionou ali aonde estava João Batista, batizando aquela multidão, e ele chega diante de João Batista e diz que queria ser batizado. Então João Batista, ele disse assim para Jesus Cristo: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João, se sentindo inferior, mesmo ele não sendo inferior, porque ele estava ali falando com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, ele disse assim, mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Aqui, meus amados e queridos irmãos, está registrado que para o homem, a mulher, para que ele possa entrar para o céu pelas portas, ele deve entrar pelo caminho da obediência, porque não tem como o homem ele morar no céu, ou ele estar diante do Senhor sem que ele passe pelo caminho da salvação, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pois para esta finalidade, Jesus Cristo ele deixou todo a sua glória, todo o seu resplendor, ele se despiu de toda a sua majestade e se aniquilou a si próprio, fazendo-se homem como nós, para sofrer as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo para nos demonstrar quão grande é o amor de Deus para com as nossas vidas. Porque Deus deu o seu Filho amado, aquele em quem ele tinha prazer para nos tirar, para nos libertar do lamaçal do pecado, para que nós viéssemos firmar os nossos passos sobre a rocha e estarmos prontos e preparados todos os dias diante da presença do Senhor. Que esta palavra, meu amado e meu querido ouvinte, você que está me ouvindo nesta noite, ela venha penetrar dentro do seu coração e você possa entender quão grande é o amor de Deus por sua alma. A sua alma, meu querido e amado irmão, você, meu ouvinte da palavra de Deus, nesta noite, você possa entender que sobre você tem algo especial. Por isso é que Deus ele te ama desta forma e sempre ele está preocupado com os seres humanos.
Porque Deus, quando criou o homem, Ele não criou o homem para viver uma vida sendo um fracassado ou sendo uma pessoa que não pudesse contar vitória, que viesse só contar derrota. Mas Deus, quando Ele criou o homem para uma única finalidade, para que o homem entendesse qual seja a boa e agradável vontade do Senhor sobre a sua vida. Mas, por causa do homem, ele não buscar a presença do Senhor e não procurar se estruturar a sua vida diante da presença do Senhor, cada dia mais que se passa, ele se afasta da presença de Deus. Mas o intuito de Deus não é que o homem ele venha se afastar, mas é que o homem, todos os dias da sua vida, ele possa propor dentro do seu coração em ter uma vida em comunhão íntima com o Senhor, para que ele possa entender quais sejam os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Nesta noite que eu trago para o teu coração, que Jesus Cristo, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele veio ali da Galileia ter com João junto do Jordão ali para ser batizado por ele, para nos dar o exemplo, uma demonstração que o homem ele tem que se arrepender dos seus pecados, ele tem que se batizar, ele tem que reconhecer que ele é pecador, que ele precisa de salvação. Se o homem não fizer isso, não tem como ele herdar o reino dos céus. Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e para que o homem chegue a Deus, ele tem que ter um representante. Você só passa a ter um representante que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o justo, aquele que veio em forma humana, morreu pelos nossos pecados para nos dar o direito de salvação, a partir do momento em que o homem ele aceita o Senhor como salvador da sua alma, reconhecendo as suas fraquezas, as suas fragilidades, os seus pecados. Então Deus começa a atuar sobre a vida do homem, abrindo o entendimento dele, a mente, o coração, arrancando as coisas que está dentro do coração do homem, para que ele possa entender os planos e os projetos de Deus, para que ele possa crescer na graça e no conhecimento. Porque quando nós estamos diante da presença do Senhor, se nós não procurarmos, aplicarmos sobre as nossas vidas a palavra do Senhor, e não procurarmos nos inteirarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós não crescemos de formas nenhuma, ou de maneira nenhuma, diante da presença do Senhor. Mas a partir do momento em que eu reconheço que sou pecador, que preciso de salvação, e chego diante do Senhor, confesso os meus pecados, e vou e batizo nas águas batismais, ali eu nasço outra pessoa para viver uma vida diferenciada, não uma vida que vivia lá atrás no pecado, fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor, ou que agradava a minha própria matéria, o meu próprio eu. Jesus, ele nos criou para nós o servirmos de corpo, alma e de espírito. E para que aconteça isso sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, nós temos que entrar pelo caminho da obediência, procurando nos estruturar espiritualmente cada dia para agradarmos o Senhor. Então aqui João Batista, ele falando para Jesus desta forma, mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, ele veio a João Batista para dar o exemplo, que mesmo ele sendo filho de Deus, ele passou pelo batismo das águas para nos dar o exemplo que o homem, ele precisa se batizar, ele precisa morrer para o mundo, para viver uma vida para Cristo. Aqui está simbolizando que todos nós nascemos, crescemos e quando passamos a conhecer a Jesus Cristo,
nós venhamos nos batizar para morrermos para o mundo, para vivermos em espírito, para adorar ao Senhor da nossa vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aqui, Jesus Cristo mesmo deu exemplo para mim e para você, que é necessário que o homem e a mulher, ele proponha dentro do teu coração em ter uma vida de santificação. Procure com todo desvelo, com todo empenho, se inteirar das coisas de Deus, para que ele possa ser salvo, para que ele possa ter direito de ir morar no céu. Jesus Cristo, meu amado e querido ouvinte, nesta noite, ele está trazendo esta palavra para o teu coração, para que você entenda que para você ir morar no céu, você tem que aceitá-lo, Jesus Cristo como Salvador da sua alma, se batizar, procurar ter uma vida de comunhão com ele, para que você possa entrar nos céus pelas portas celestiais, porque Deus, ele tem pressa em te salvar, em curar você, em fazer de você um instrumento útil e agradável aos teus olhos, para que você seja uma pessoa ricamente abençoada, transformada pelo poder de Deus, cheio da graça e do conhecimento. Jesus Cristo, ele não nos chamou para que nós vivêssemos uma vida de sofrimento, ou uma vida ali somente de reclamações, mas Jesus Cristo, ele nos chamou para que tenhamos uma vida cheia da graça e do conhecimento da palavra do Senhor. Para esta finalidade foi que o Senhor nos chamou. Por isso é que nós nos encontramos e todos os dias procuramos nos inteirarmos das coisas de Deus, porque para esta finalidade o Senhor tem nos orientado e tem colocado sobre os nossos lábios palavras de salvação, para que nós venhamos falar da grandeza e do amor de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo te chamou, para você ser salvo, não para você viver uma vida distanciada da presença do Senhor. Qual a finalidade que Deus criou o homem? Deus criou o homem como um tesouro peculiar, ou seja, um tesouro particular, mas o homem, por não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, ele sempre está correndo da presença de Deus, ele sempre está afastando da presença de Deus. Por quê? Ele não quer ter compromisso com a palavra, ele não quer ter compromisso com a verdade, mas ele se oculta, se escondendo atrás das mentiras. E Deus não quer o homem na mentira, mas ele quer o homem na verdade. Porque em São João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando o homem e a mulher, ele começa a entender qual é o plano de Deus para a sua vida, e a verdade que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, ele procura vir para a presença do Senhor. É isso que ele está falando para você nesta noite. Procura se inteirar das coisas de Deus. Não fique da maneira que você se encontra, porque se Jesus Cristo, nesta noite, ele pedir conta da sua alma, você não pode entrar no reino de Deus, porque você não está preparado. A nossa vida, meus amados queridos irmãos, era como um vapor. Ela aparece por um pouco de tempo, depois ela desvanece. E o homem, enquanto ele tem vida, ele tem oportunidades. Enquanto o homem tem vida, ele tem chance de estar diante de Deus, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Mas ele tem que fazer por onde? Fazer o querer e a vontade de Deus, porque as nossas vidas, aqui sobre a face da terra, ela tem um prazo determinado por Deus. Talvez, quem sabe daqui a pouco, é um momento meu, e Jesus pede conta da minha alma. Então, se eu estou preparado, eu tenho o direito de vida eterna, de salvação. Mas se eu não me encontrar preparado, o que me espera é a condenação eterna. E Jesus, ele não quer que nós sejamos condenados, mas que nós sejamos salvos. Pois para essa finalidade foi que Jesus Cristo, ele se despiu de toda a sua glória, ele deixou todo o seu resplendor de glória e veio, se encarnou, ele foi gerado no ventre de Maria, nasceu como todos os seres humanos, passou pelas nossas dores, sofreu todas as nossas aflições, as nossas enfermidades,
Jesus, meus queridos, ele nos entende nós melhor que ninguém, porque ele veio para esta finalidade. Então ele entende o seu sofrimento, ele entende a dor que você está passando, ele entende os seus pesares, como você está vivendo. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você, aceite Jesus Cristo como o Salvador da sua alma, procure ter um compromisso com Deus e faça prova com o Senhor que Ele vai te abençoar, Ele vai trazer bênçãos, vitória para a sua vida, pois para esta finalidade Ele veio, morreu sobre a cruz do Calvário, e ali Ele provou o grande amor dEle por toda a humanidade, para nos dar o direito de vida eterna. Então, meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, nesta noite, que você venha aplicar esta palavra em teu coração, para que você cresça diante do Senhor e possa ser salvo, tomando o exemplo de Jesus Cristo, batizando, seguindo firme, sem olhar para trás, porque a Bíblia Sagrada nos relata que aquele que coloca a mão no arado não é apto para ficar olhando para trás. Desde o momento em que você aceita Jesus como Salvador da sua alma, você tem por obrigação de estar olhando simplesmente para frente, que é o alvo, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E quando você está olhando para Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, os problemas eles vão ficando de lado e você vai caminhando em direção ao céu. Mas quando você, meu querido, não começa a aplicar a palavra de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração, você pode se embaraçar com as coisas desse mundo. E Jesus, ele não quer que você fique assim embaraçado com as coisas desse mundo, mas que você seja abençoado, que você seja agraciado, para que assim você possa ser cada dia mais transformado pelo poder de Deus. O versículo 15 aqui nos diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João, ele o permitiu. Então João Batista ali, quando ele não estava querendo batizar Jesus Cristo disse para ele que era necessário cumprir todas as escrituras. Depois, mais embaixo, ele disse: Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu. João o permitiu porque ali Jesus Cristo, ele estava dando um exemplo para nós. Ali estava se cumprindo a palavra do Senhor em Isaías, que ele veio e ele foi batizado por João para nos dar o exemplo sobre o que nós devemos fazer para podermos herdarmos o reino do céu. Então nós devemos fazer como Jesus Cristo fez. Mesmo ele sendo filho de Deus, sem pecado, ele passou para nos dar o exemplo que nós temos que cumprir toda a Escritura, passando pelo batismo, aceitando o Senhor como Salvador, deixando que a palavra de Deus se cumpra sobre as nossas vidas, como o próprio Filho de Deus aqui nos deu exemplo, para que assim nós sejamos abençoados e sejamos agraciados por Ele e possamos receber as bênçãos e as vitórias que Ele tem para proporcionar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Eu acredito que nesta noite gloriosa, Deus ele está entrando no teu lar, Ele está entrando na tua casa para te dar a bênção e a vitória, trazendo salvação, curas, milagres, libertação sobre o seu lar, sobre a vida da sua família. Eu creio que Deus tem uma vitória grande para o teu coração nesta noite. Aqui no versículo 16 nos diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ali, meus amados e queridos irmãos, quando Jesus foi batizado, que ele foi saindo das águas, ali viu-se abrir os céus e viram o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele e habitando sobre ele. Meus amados e queridos irmãos, além de nós recebermos a salvação
quando nós aceitamos Jesus como Salvador, de termos o nosso nome escrito no livro da vida, ali nós ainda temos algo especial. Jesus, ele nunca nos deixa só, ele também manda, junto com o batismo, o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar, para nos trazer alegria, para tirar a tristeza, a angústia, a dor, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de termos uma comunhão íntima com o Senhor. Nesta noite, o que eu quero trazer para você, que quando o homem, ele propõe dentro do seu coração, ou seja, a mulher, só quem pode nos impedir, meus amados e queridos irmãos, de ir para o céu, somos nós mesmos. A partir do momento em que eu não tomo uma atitude ou uma decisão de ter Jesus como meu Salvador, mas a partir do momento em que eu ergo a minha cabeça e digo: Senhor, agora eu reconheço que o Senhor é o dono da minha vida, que o Senhor é o que morreu na cruz do Calvário para me dar o direito de salvação, de vida eterna. Então, eu quero o Senhor sobre a minha vida e sobre o meu coração. Então, Jesus Cristo, ele vem e habita sobre a tua vida, sobre o teu coração. Ele muda a sua maneira de ser, seu modo de agir, seu modo de proceder, porque para esta finalidade o Senhor é aquele que te chamou, está chamando. Jesus todos os dias ele está chamando, ele está dizendo desta forma: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus, meus queridos, ele é leve, ele não acrescenta dores, ele traz alegria, traz paz, traz comunhão com o Espírito Santo. Vale a pena você servir a Jesus, vale a pena você se desprender de tudo aquilo que te atrapalha. Muitas das vezes, meus amados e queridos ouvintes, talvez você seja um juiz, seja um advogado, seja um embaixador, um presidente, ou quem sabe um deputado, seja lá que profissão você tem, ou que classe social você vive, mas sem Jesus Cristo não tem como você chegar ao céu. Você pode ser o que você quiser, mas sem Jesus não tem como você ir morar no céu. Talvez você esteja pego naquilo que você possui, talvez você esteja pego no seu carro bom, na sua casa boa, no seu bom emprego, um salário excelente, mas isso não te traz salvação. Isso também não te traz felicidade. Talvez isso te proporciona uma vida de estabilidade, de bem-estar, mas espiritualmente, para Deus, você está morto, porque você não procura ter um compromisso com Ele. É isso que eu quero que você entenda. Talvez você tenha tudo, mas o principal você não tem, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Então, meus amados e queridos ouvintes, o que eu quero que você entenda, que nesta noite o Senhor tem algo especial para a tua vida. Talvez você está pego naquilo que você possui. Você não vai levar nada dessas coisas que você tem. A única coisa que você vai levar, nem você vai levar, é as pessoas que vão te levar até o cemitério. E de lá para frente, meus amigos, a coisa é mais diferente. Talvez você andava, você corria, você teve todas as oportunidades do mundo e você não correu para os braços de Jesus. Então Jesus pediu conta da sua alma e você partiu sem a salvação. Então, só lhe resta algo, a condenação. Mas Jesus não te criou para ser condenado. Jesus te criou para ser salvo. Você não quer ser salvo? Não é por falta de alguém falar para você sobre a palavra de Deus. Talvez você olhe para você e diz: eu sou muito novo, eu tenho a minha vida toda pela frente.
Quem sabe, meu amado, Jesus ele te pede conta da tua alma hoje. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não sabemos que momento Jesus vai nos pedir conta. Então, por isso que nós devemos estar preparados todos os dias. Todo um engenheiro, um doutor, para ele se tornar um médico, ele tem que estudar, ele tem que estar ali fazendo a faculdade, passando em todas as provas, para exercer a sua profissão. Nós também, para chegarmos diante de Jesus Cristo, nós temos que exercer a nossa fé, nós temos que praticar o amor genuíno sobre a palavra de Deus, nós temos que transmitir palavras vivas de salvação, palavras que traz transformação, libertação para as vidas que precisam. Assim, nós temos que nos apresentarmos diante do Senhor. Assim como alguém pratica aqui terrenamente, que ele chega a exercer um cargo, nós também, para chegarmos no céu, temos que praticar as boas obras. Então, meus queridos, nesta noite, que esta palavra ela venha penetrar em teu coração, que Jesus ele nos trouxe um exemplo, nos dando graça e conhecimento para entender as coisas de Deus. Aqui o versículo 17, o último versículo da ministração, nos diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aqui, meus amados e queridos, depois de Jesus Cristo nos dar a demonstração de passar pelo batismo das águas, para nos dar o exemplo que nós temos que nos batizar, para termos direito de morar no céu, todas essas referências aqui, ainda no final, a palavra nos diz que aquela voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, o próprio Deus dizendo. E aquelas pessoas que estavam ali, eles ouviram a voz. Eles não viram ninguém, mas eles ouviram a voz que dizia: este é meu filho amado. Jesus Cristo, o filho amado de Deus, aquele que deixou o seu trono de glória, que veio e morreu na cruz do Calvário, para nos libertar, para nos transformar. Olha, se eu fosse você, fazia uma reflexão da sua vida, procurava estar inteirado das coisas de Deus e propunha dentro do teu coração, em todos os dias que se passa, ter uma comunhão íntima com Deus. Porque para esta finalidade, Jesus nos deu exemplo, que nós temos que passar pelo batismo das águas, para termos direito de ir morar no céu. Quer ir morar no céu? Entra pelo caminho da obediência, que é a palavra do Senhor. E assim você será alcançado pela graça e o poder de Deus. Pois para esta finalidade Jesus deixou sua glória, todo o seu resplendor, ali diante do Pai, e veio em forma humana, para nos dar o direito de vida eterna. Então receba esta palavra no teu coração. Meu amado e querido irmão, nesta noite, que Deus vos abençoe, vos guarde, vos dê outra oportunidade, para que vocês sejam abençoados, agraciados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe e vocês tenham uma noite abençoada, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui neste momento estar orando para todos os irmãos que fazem parte do grupo de oração, atuação de Deus, os irmãos que fazem parte da Rádio Jesus Te Ama, agradecer a missionária Eva por nos estar confiando, estar ministrando a palavra do Senhor. Hoje eu estou ministrando no lugar da evangelista Rosa, porque ela não pôde estar ministrando a palavra do Senhor hoje, mas eu creio que Deus ele tem algo especial para as nossas vidas. E todos nós, meus amados e queridos irmãos, que propomos servir ao Senhor com alegria, nós só temos a ganhar. Só quem não propõe em ter compromisso com a palavra do Senhor, ele só perde. Em vez dele crescer, ele vai definhando. Então, meu irmão, não queira se definhar na fé, mas queira crescer na graça e no conhecimento, porque é isso que Deus tem para a tua vida. Então vamos orar neste momento, para que Deus abençoe todos os irmãos que fazem parte do grupo, para que Deus abençoe os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, cooperadores, cooperadoras,
os missionários, os evangelistas, que Deus possa estar atuando nas nossas vidas, nos enchendo da graça e do conhecimento, abrindo as nossas mentes para entender os planos e os projetos que Deus tem para as nossas vidas, porque nós temos que estar com a nossa mente aberta para que Deus trabalhe sobre os nossos corações, porque não tem, meus amados e queridos irmãos, como Deus trabalhar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações se nós não dermos lugar para o Espírito Santo de Deus atuar sobre as nossas vidas. Nesta noite eu quero estar orando para todos os irmãos que estão com os nomes na lista de oração, que Deus vai abençoar eles nesta noite, trazendo curas, milagres e maravilha em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos santas de poder e de glória sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Repreendo todo o mal, toda a enfermidade, todos os dardos, todas as setas, quebra as muralhas, correntes, as barreiras, dissipa as obras das trevas. Senhor, entra sobre esta vida, sobre este coração contrito, angustiado, este coração, Pai, que precisa de uma vitória, de uma bênção, de um milagre da Tua parte. Senhor, eu coloco todas as vidas diante da Tua presença nesta noite. Senhor, todos os irmãos que fazem parte do grupo, que está com o nome na lista de oração, repreendo todo o mal, toda a enfermidade no sangue, nos ossos, nos nervos, Pai querido, no coração, no pulmão, no rim, no fígado, no baço, Senhor da glória, câncer maligno, benigno, câncer no sangue, AIDS, todo problema, Senhor, toda enfermidade, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, todo problema de opressão, depressão, aquilo que está impedindo, atrapalhando o seu servo, a tua serva, de seres abençoados, que o Senhor possa trazer vitórias, curas, milagre. Senhor da glória, abençoa todos os irmãos, trazendo bênçãos, curas, maravilha. Abençoa a missionária Eva, seu esposo, sua família, seu filho, sua neta, aquelas crianças que ela toma conta ali na favela. Senhor da glória, abençoa todos eles, todos os irmãos, trazendo curas, milagres, maravilha. Pai de amor, Pai de bondade, eu entrego nas tuas mãos, missionário Biratã, sua família, sua parentela, salva, cura, liberta, transforma. Abençoa, Pai querido, evangelista Rosa, põe as tuas mãos sobre a vida da tua serva, guarda, livra, cura, traz a bênção e a vitória sobre a vida da tua filha, abençoando, Pai, a Ana, a Juliana, o esposo da tua serva, a Dona Maria, a mãe da tua serva, Pai querido, a Nilvana, a Nilva, a Natália, a sobrinha, os 2 irmãos da tua serva, que o Senhor traga curas, milagre, Pai, sobre esta família, abençoando, dando a vitória. Que Deus abençoe a todos os irmãos, guardando, livrando, protegendo, dando a vitória que você precisa, porque para esta finalidade Jesus veio trazer bênçãos e vitória sobre as nossas vidas. E que Deus nos abençoe os irmãos que não são cristãos, que estão ouvindo a palavra do Senhor. Eu creio que Deus está trabalhando no teu coração para te dar a bênção e a vitória que você precisa. Que Deus os abençoe, vos guarde, que entra em seu lar com bênçãos e vitória, trazendo cura e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe, vos guarde, em nome de Jesus. Amém.